A palavra de Deus nos conta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 1 a 3, que durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, algumas mulheres que foram graciosamente curadas e transformadas por Ele, passaram a segui-lo em suas jornadas pelas aldeias e povoados de Israel. Após serem alcançadas pelo poder do Redentor, aquelas mulheres tornaram-se servas e, de livre e espontânea vontade, decidiram dedicar os seus bens e suas vidas ao ministério de Jesus aqui na Terra. Hoje, o Senhor Jesus continua operando salvação e transformação na vida de milhares de pessoas, e isso com um propósito: restaurá-las à sua imagem e semelhança, a verdadeira humanidade, fazendo de seus servos instrumentos que renderão glórias ao único e eterno Deus, aquele que é digno de toda a honra e louvor deste mundo. Assim como aquelas mulheres, nós também fomos alcançados por Cristo pela graça e temos agora a chance de dedicar a nossa vida, nossos dons, talentos e aptidões para o serviço do Reino, abençoando o nosso próximo e ajudando a edificar os irmãos da Igreja de Cristo. Há muito trabalho a fazer, muitos campos para explorar, e dentro da vontade do Senhor para nós, mulheres, sabemos que podemos florescer e dar frutos em diversas áreas enquanto estivermos na jornada peregrina. Se você também é uma serva alcançada pelo poder do Salvador, saiba que há um ministério no qual você pode se dedicar para a glória de Deus. Vamos conhecer e conversar um pouco mais sobre eles juntas? Seja muito bem-vinda à série MM, Mulheres e Ministério, a mais nova série de entrevistas do podcast Dia a Dia na Palavra. Estamos gravando, estamos no ar, novo episódio do podcast Dia a Dia na Palavra, com a série Mulheres e Ministério. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre desta minha amiga, também companheira de Mackenzie, companheira de jornalismo. Já é a segunda jornalista mackenzista que eu entrevisto aqui para essa série. E estou muito feliz de apresentar a vocês, amigos ouvintes, a Bia Gonçalves, nossa social media, que está aqui hoje para falar um pouquinho sobre produção de conteúdo no meio cristão como ministério. E aí, Bia, eu estou muito feliz de ter você aqui, muito grata também, que eu sei que a correria é grande, né? E eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho de quem é a Bia, o que ela faz, e também um pouco da sua trajetória cristã, como que você conheceu o Evangelho e como que foram os seus primeiros anos de caminhada na vida cristã. Fer, que bom estar aqui com você. Estou muito feliz. Ainda bem que teve essa desculpa de gravar um podcast para a gente conversar um pouquinho antes. Colocar papos em dia, assuntos em dia, ministérios em dia, estações de vida em dia. Eu sou a Bia Gonçalves, eu tenho 25 anos, eu sou esposa do Lucas Gonçalves, que já está terminando o seminário, então nesse contexto de ministério estou bem inserida. E juntos nós estamos aqui no Seminário Presbiteriano Sul de Campinas, indo para São Carlos, para um novo desafio aí em que meu marido será pastor auxiliar. Eu sou gestora de redes sociais ou social media, para quem, enfim, quiser adotar um dos dois nomes, é a mesma coisa. Eu trabalho com conteúdo há 5 anos, eu fiz jornalismo também, junto com a Fer, lá no Mackenzie, e foi lá que eu fui desperta para essa área de conteúdo, assim. Então, a minha trajetória nessa área de conteúdo começa lá, mas na área cristã comecei de criança. Eu nasci num lar cristão. Meus pais se converteram antes de eu nascer, então eu sempre estava inserida de domingo a domingo na igreja. Eu era criança que estava sempre nos ministérios, principalmente infantil. Minha mãe era tia da escolinha, e eu estava lá junto com ela, cuidando e guardando os brinquedos e pegando os lápis. Então, sempre estive envolvida. Meus pais foram pais muito ativos na igreja. Hoje eles também estão na igreja, mas assim, antes eles sempre prezavam muito por serviço no ministério. E era um contexto de igreja que exigia bastante isso. Então, assim, é literalmente domingo, culto, segunda reunião de oração, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana aí nessa igreja, nesse contexto, né? Então, eu sempre, desde criança, estive inserida nisso. Na adolescência, tem aquela
parte meio rebelde, nossa, né? Como minha mãe gosta de falar, aborrecência, que a gente dá umas aborrecidas também. Eu acho que eu nunca tive algo assim muito, nossa, me afastei totalmente dos caminhos do Senhor. Eu acho que foi só uma fase mesmo de confusão e era uma fase que eu não gostava também muito de igreja. O contexto da igreja onde a gente estava, que não era na igreja onde eu estou hoje, que é a presbiteriana, era um contexto que exigia muito, muito essa parte de serviço. Então, acho que eu começava a ver a igreja como mais um lugar de trabalho, assim, tipo, uau, mas nossa, eu não quero estar. Então, foi um pouquinho essa fase que durou pouco tempo também, graças a Deus, porque já no começo da minha juventude, lá para os 17 anos, eu realmente entendi esse chamado, eu realmente entendi essa graça inalcançável e me batizei. Mas eu falo que a minha conversão acho que teve parte um, parte 2, se eu pudesse colocar uma classificação. A primeira parte foi realmente assim de entender essa necessidade de um Salvador, então foi lá com 17 anos. Mas a parte 2 de entender todo o contexto e até o evangelho de fato, né? Então, graça, queda, todas essas coisas assim, né? Natureza pecaminosa, foi no Mackenzie. E foi muito ali inserida no contexto de ABU, né, Aliança Bíblica Universitária, onde eu estava envolvida, foi onde eu conheci pessoas de vários contextos diferentes também, principalmente o pessoal da Presteriana, e foi muito rico para mim, porque foi onde eu comecei a entender bem, uau, então o evangelho é isso, né, e sempre a partir dos estudos, tempo de comunhão, foi muito especial para mim, e foi quando eu tive um entendimento real e completo do evangelho, foi minha conversão ali de fato. E desde então só potencializou e foi só um preparo, né? Porque sai da adolescente rebelde e corta para a Beatriz de 25 anos, que agora vai ser esposa de pastor, né? Deus faz as obras dele do jeito que ele faz, é assim. Eu falo que ele é a fonte do senso de humor. Mas sempre estive envolvida na igreja, mesmo procurando mudar de igreja, assim, eu sempre visitava igreja de amigos, pessoal ali da BU também, sempre gostei de estar junto das pessoas, esse estilo de comunidade. E aí eu acabei me envolvendo bastante, principalmente na área de comunicação, que quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, eu realmente entendi que, uau, dá para juntar essas duas coisas, né? Dá para a gente usar os meios de comunicação. E a gente até olhando para a história da comunicação, nossa, eu estou já indo para a história da comunicação, mas resumidamente, quando a gente olha para a história da comunicação, a gente vê as ferramentas sendo usadas para a pregação do evangelho. A gente vê os papéis que o Lutero foi e pregou ali, por exemplo, a gente vê o rádio com C.S. Lewis, por exemplo, a gente vê tantas outras tecnologias e tantas pessoas que foram fiéis, testemunhas fiéis e usaram as ferramentas da comunicação. E hoje nós temos as redes sociais. Então, isso só me fez aproximar cada vez mais a minha área de atuação, a escrita, a fala e também o meu propósito de vida, que é ser cada vez mais parecida com Cristo Jesus e a missão de levar o reino dele, né, de co-participar do que ele está fazendo. Então, hoje, para mim, eu não consigo desvincular essas duas coisas, comunicação, o evangelho, a vida em comunidade, eu prezo muito por isso. E é assim, resumidamente, a minha história de conversão, os meus primeiros anos aí na igreja, sempre foram no mesmo ministério, hoje também, e hoje mais intenso, que é dentro da família pastoral, né? É sempre bom escutar, né, a trajetória das pessoas, porque você começa a lembrar da sua própria, e isso é muito especial. E eu queria saber como que foi que você começou o seu processo também como produtora de conteúdo, como que você adentrou a esse universo das redes sociais e por que que você resolveu linkar essa área específica com o ministério no reino. Queria saber como que foi o seu progresso, porque eu sei que você tem um progresso, você compartilhou muito disso, eu lembro na reestrutura, na verdade, né, do seu perfil. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes como é que foi a sua entrada no mundo das redes sociais e com produção de conteúdo. Eu falo que a minha entrada não foi nada glamurosa, foi lenta e medrosa, né? Pra já tirar aqui a cortina do, nossa, ela é produtora, gente, assim, por mais que eu tenha feito jornalismo e tudo mais, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, com muitos medos, então foi durante a faculdade, inclusive, que Deus foi moldando esse lado meu, né? Mas começou de forma bem lenta, porque eu usava as redes sociais mesmo como meu meio de comunicação, assim, pessoal, né? Então, seguia amigos, via o que estava acontecendo, seguia coisa de interesse. Na faculdade, e isso eu me formei em 2019, ou seja, já faz um tempinho, estou me sentindo velha falando isso. Mas na faculdade, estava começando a falar
desse crescimento de redes sociais e tudo mais. Eu lembro que na época eu não dava tanta bola quanto a marketing e tal, digital, que é onde eu tô atuando ativamente, mas eu lembro que na época eu queria adentrar mais as redes sociais, porque, uma, eu estava cuidando do Instagram da BU Mackenzie, e foi, assim, uma época muito engraçada, porque na BU Mackenzie tem dois amigos meus que eram líderes junto comigo, e ninguém da comunicação. Então eles só olharam para mim e falaram assim: ó, você faz jornalismo? Então você cuida, dá um jeito. Gente, e eu olhei para aquilo e falei: como? Se você acha que o Instagram é difícil de mexer hoje, você não viu há anos atrás. Era muito mais. Facebook então nem se fala. E aí eu comecei a fuçar e comecei a pensar sempre em: nossa, eu quero postar para que as pessoas entendam o que esse grupo tem a oferecer, que é o Evangelho, esse momento de comunhão. Eram gente de contextos totalmente diferentes, que precisavam ser acolhidos, mas também precisavam ser incentivados e impulsionados a levar o evangelho dentro da sala de aula, enfim, ser missionário ali. E esse tipo de pensamento, de pensar como criar conteúdo assim, me despertou muito para, uau, isso aqui é uma ferramenta. E foi até a fase que o senhor falava muito comigo: olha, eu tô te dando esse curso de jornalismo, é para você aprender todas as ferramentas para você levar o evangelho. Ponto. Não é para você ser a jornalistona que escreve textos super bonitos e aplausos para você, é para minha glória. E aí eu vi a rede social como uma das ferramentas. E na época era assim, tava começando a falar disso. Produção de conteúdo, gente. A época do Instagram era a época de você pegar filtro, sabe? Ficar postando foto. Ninguém pensava em vender, em dar dicas e toda aquela coisa do marketing, né? Então era uma coisa muito embrionária. E eu entrei nisso, assim, totalmente fuçando, querendo aprender. Tipo, eu preciso aprender essa ferramenta. Ok, sei escrever, sei falar, sei gravar um áudio, sei, enfim, todas essas áreas aí. Mas e as redes sociais? O que que a gente faz com isso, né? E na época eu estava ajudando a Bill Mackenzie e estava ajudando uma ONG também. Foi muito, tipo, enriquecedor essa fase para mim, porque foi onde, ao invés de ter começado com o meu perfil pessoal de, eu sou a pessoa que faz tudo, eu comecei o lado de pessoas comuns e sempre nos bastidores. Em nenhum momento eu estava sempre à frente gravando vídeo e tal. Quem olha hoje até pergunta: nossa, mas você parece tão natural, parece que sempre fez isso. Gente, não, eu sempre comecei nos bastidores. E minha rede social foi assim. Eu comecei compartilhando algumas coisas da faculdade, algumas coisas dos grupos, meu envolvimento com os grupos cristãos Mackenzie, né? Ah, bem nessa pegada de bastidor, mas eu confesso que eu tive a fase de me reencontrar também nas redes sociais. Eu, basicamente, assim, de forma técnica, eu não quis criar um Instagram do zero. É muito cansativo, enfim. Eu já estava cuidando de dois na época, então eu quis pegar o meu, já que eu quero usar a ferramenta e eu sou a voz por trás disso, então eu vou usar meu Instagram mesmo. E aí eu transformei o meu Instagram, que antes era bem pessoal, em uma coisa mais aberta e profissional. Claro que eu tomei todos os devidos cuidados, né? Quando eu fiz essa movimentação, eu cuidei muito para as imagens que tinham lá, não que tinham nada errado, mas em questão de exposição mesmo, assim, às vezes quando seu perfil é fechado, você se expõe mais, porque você sabe que as pessoas estão ali. No momento que eu abri para todo mundo, eu tive muito esse cuidado, esse zelo. Então, eu fiz essa transição de querer mudar, de querer deixar aberto ao público, de querer fazer posts mais intencionais. E foi um momento também de reencontrar. Eu comecei muito nessa pegada de conteúdo, tá? Porque muita gente me perguntava: Via, como que faz um post assim, assado? Mas eu tive um tempo que eu comecei a cansar de fazer conteúdo assim, só de dicas, sabe? Só de, eu falo hoje brincando, só de social medias com blazer e café e MacBook na mão. Eu não sou esse tipo de pessoa, gente. Se você for entrar no meu perfil, você vai achar que é uma pessoa normal. Mas assim, foi quando eu comecei a dar pequenos passos que eu fui me descobrindo também. A minha primeira live foi, tipo assim, horrível. E olha que eu, a formada em jornalismo, teve que fazer um monte de tarefa, usando câmera, tal, tal. Mas, assim, lidar com essa exposição ao público foi muito. Eu chorava antes, assim, então foi todo um processo lento. E foi bom que aconteceu, porque foi natural, não foi nada forçado, não foi nada glamouroso das pessoas olharem e falar assim: um dia você começa, outro dia você já tá viralizando. Super tranquilo. Foi com amigos, foi com pessoas perto, foi, tipo, com tia comentando, foi, tipo, muito familiar. E aí eu fui, à medida que eu fui produzindo, eu fui tentando pegar tudo aquilo que eu estava estudando, mas sempre com esse foco também de ajudar as pessoas, de levar o evangelho através disso, e fui descobrindo meu formato, até chegar hoje no formato que para mim é o ideal, que é: as pessoas estão cansadas de redes sociais.
Eu sou uma delas também, eu trabalho com isso. Mas é lidar com esse caos digital e o caos da vida de uma forma mais que tem a paz de Cristo nisso, sabe? E a gente consegue fazer isso por meio das redes sociais. A gente não precisa ser produtores de conteúdo para isso. A gente pode ser bons funcionários, boas mães, boas donas de casa, bons estudantes, enfim. Então, eu trago muito essa temática de estações da vida. Trago muita ferramenta do calendário cristão, que é uma coisa bem específica, assim, mas que eu gostei demais de poder aplicar no meu conteúdo. Trago os bastidores dessa vida que não é nada glamurosa, de trabalhar com redes sociais. Eu entendo que a rede social, as redes sociais, não só o Instagram, são ambientes que são quebrados, assim como qualquer coisa deste lado da eternidade, mas que podem ser, aos poucos e, claro, com o Senhor nos capacitando, reestruturados, que podem ser um canal também para a gente levar essa mensagem do Evangelho que transforma, que dá ânimo, que dá alegria, que dá esperança. Então, eu comecei a enxergar mesmo como uma ferramenta. Sempre foi como uma ferramenta, mas antes do começo eu acho que era uma ferramenta para ajudar com coisas mais técnicas, e aí depois da pandemia foi que estourou, né? Todo mundo virou social media, todo mundo virou especialista, e começou a ficar cansativo para mim. Eu não queria competir com essas pessoas, eu queria só descomplicar as coisas. Esse ato de descomplicar as coisas, a gente aprende muito no jornalismo, e eu acabei trazendo também para a minha rede social. E a minha rede social é uma vida real, não tem nenhum filtro fake das coisas e tudo mais, não tem vídeos cansativos, exaustivos, tem a vida real de uma discípula de Jesus aprendendo a andar da estrada da eternidade. E uma discípula de Jesus que tem, sim, essa questão da comunicação muito forte e latente, e que quer ajudar outras pessoas também a se comunicar e a comunicarem também que o reino chegou, né? A comunicar essa mensagem de arrependimento, mas essa mensagem que também traz esperança. Então, para mim, essa jornada como produtora, ela foi simples, está sendo ainda, mas está sendo muito focada em relacionamento, né? Para a gente ter a rede social como ferramenta também, não só de compra e venda, que isso não é errado, e não vejo que isso seja um vício, alguma coisa assim. É claro que depende do foco que a gente dá, mas eu vejo como uma ferramenta mesmo, para a gente levar o reino, e pode ser de forma criativa, pode ser de forma ordinária, que é o que acontece. Muitos dos meus conteúdos, inclusive. Amiga, eu amei várias coisas que você falou e pontuou. Uma delas é essa questão que eu vou deixar para o próximo bloco, mas só para comentar aqui que foi muito interessante essa questão das pessoas quererem lidar com as redes sociais e já quererem o sucesso rápido, vindo rápido, né? E quando você se envolve nesse ministério especificamente, você está muito ligado em números, muito ligado em resultados, muito ligado em alcance, muito ligado em não sei o quê. E eu também sofro disso, mas eu acho que no Instagram é uma coisa tão. E YouTube, eu acho também, uma coisa tão assim, mais intensa, que eu acho que acaba a gente lidando com questões envolvendo pecados mesmo também, né? E quando você comentou que você, quando olhou que estava entrando nesse mundo, né, que é marcado por essas questões aí de querer ser o bam 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 muito rápido, e você tentou ir para o outro lado, né, remar contra a maré, eu achei isso sensacional, porque geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente a gente quer ir na maré e cada vez mais dar o que a gente tem, o que a gente não tem para conseguir chegar lá mais rápido, né? Sem esforço. E eu achei isso muito, muito, muito interessante. Quero falar mais sobre isso com você no nosso próximo bloco, porque tem Uhum, bastante coisa legal aí que eu uhum. preparei e achei muito bacana os insights que você já jogou aí. Quais são as possibilidades e oportunidades que as redes sociais como um todo e os canais de conteúdo, não só as redes sociais como o Facebook, Instagram, TikTok e todas mais, mas também o YouTube, até o próprio Spotify, podcast no geral, né, que a gente tem hoje. Como que você enxerga o lugar das redes sociais como meios de compartilhamento do evangelho? Como que você vê a entrada desses meios de comunicação que estão na mão de todo mundo, né? Como uma porta de entrada para o evangelho? Como que você viu isso também no processo da pandemia? Queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente como que as redes sociais podem ser usadas, né, como meios de comunicação do evangelho. Uhum. Assim, isso que você falou é verdade. Depois da pandemia,
foi o que mais aconteceu, é o desespero de igrejas e pessoas estarem nas redes sociais. Então foi aquele baque de eu não posso mais só usar rede social para curtir vídeos que eu gosto. Agora eu preciso comunicar algo a mais, eu preciso prestar atenção nisso. Meu Deus, como é que faz essa foto? Como é que faz o vídeo? Como é que faz transmissão de live? Então, acho que a partir dessa dificuldade trouxe um despertamento mesmo, para a rede social ser um ambiente missionário, um ambiente também para a gente alcançar as pessoas. E se tem uma coisa que as redes sociais ajudaram muito, é isso, esse alcance rápido. Hoje você consegue alcançar pessoas no país e no mundo inteiro. E antes era uma coisa mais assim, regional, era uma coisa mais muito contatos mais próximos. Mas a gente não tem essa visão assim de, nossa, realmente a gente pode fazer isso. O conteúdo pode fazer isso. Então, eu acho que uma das coisas maravilhosas foi esse acesso, esse alcance às pessoas que a gente não conseguiria falar facilmente no dia a dia, facilmente e rapidamente, mas esse acesso também ficou muito mais acessível. Não que antes era uma coisa oculta e difícil, e nem pode ser, né? Nós não somos chamados para sermos ocultos, somos luz e sal. Mas é uma coisa muito mais acessível hoje a mensagem. Eu até fiquei pensando nisso, que até foi uma criação de hábitos. Então, antes, quando a gente não tinha tanto as redes sociais, ou a transmissão do culto, por exemplo, a gente ficava muito ali prestando atenção no culto, anotando. Hoje a gente pode revisitar esse conteúdo. Hoje a gente pode, eu tô a fim de estudar um pouquinho mais, eu, infelizmente, por algum motivo não consegui, eu consigo ter acesso a esse conteúdo, ter acesso a essa mensagem. Então, acho que isso trouxe um novo hábito para a gente de conseguir reacessar as coisas, mas é claro que foi se perdendo com o tempo, porque hoje está todo mundo, por exemplo, tá todo mundo fazendo e a gente acaba se cansando. Mas não tem como negar que o alcance, essa rapidez no comunicar também, então, eu acho que tem a sua virtude, tem sim, claro, o seu ponto negativo. E se eu fosse só falar de ponto negativo, eu seria aquela pessoa que, é tudo ruim, é tudo difícil. E a gente tende a ir para esse lado também. A gente precisa entender de novo, que eu falei que redes sociais são ambientes quebrados, deste lado da realidade. Claro que vão ter coisas ruins. A gente está num ambiente que a gente está competindo, e competindo a atenção de uma coisa que, assim, gente, é a mensagem da sua vida, é o evangelho, aquilo que vai trazer vida, mas a gente está meio que competindo com outras pessoas, com outras imagens, com outros ídolos. Então, é um desafio, sim, é por isso que a gente precisa ser testemunhas fiéis nesse ambiente também. Eu acho muito interessante uma imagem que meu marido usa sempre, que é, se nós, como cristãos, tirarmos a bandeira de Cristo nos lugares, nos ambientes, então no caso aqui das redes sociais, vai ficar um buraco. E esse buraco vai entrar sujeira. Então a gente precisa fincar essa bandeira de Cristo, a gente precisa ser testemunhas fiéis também, dentro e fora das redes sociais, porque eu acho que a gente acaba fazendo esse movimento só de ficar na rede social, só de aparecer, e no dia a dia ser aquela coisa meio caótica, aquela coisa meio mais ou menos. Não, tem que ser dentro e fora das redes sociais. Eu acho que também trouxe criatividade, eu acho que a gente teve que se reinventar um pouquinho na hora de comunicar, né? Uma mensagem que você fala ali na hora, por exemplo, estou usando bem o contexto de igreja, mas até o próprio evangelho, você não tem muito tempo para falar. Você tem uma limitação de tempo. As redes sociais são limitadoras de tempo. A gente não tem o tempo que a gente precisa e quer para falar, de espaço. A gente não consegue colocar tudo que a gente deseja, de ferramentas. Às vezes a pessoa é um pouco mais limitada de ferramentas e ela precisa se mover, ela precisa pensar um pouquinho mais. Eu acho que isso exercitou o músculo da criatividade. Isso é ótimo. Claro que naquele comecinho da pandemia foi desafiador, foi cansativo, mas eu acho que trouxe muita coisa bacana que hoje a gente olha e vê, por exemplo, perfis, pessoas aparecendo e se redescobrindo. Muitas pessoas tiveram que se redescobrir. Então, como eu, dona de casa, posso usar essa rede social para levar o evangelho, para compartilhar a mensagem para as minhas amigas, por exemplo, via WhatsApp, via Instagram, para compartilhar aquele vídeo e tal. Como é que eu posso fazer uma busca por esse conteúdo agora, né? Então, a gente tem uma variedade de coisas que a gente precisa se reinventar um pouco. Como eu, como profissional, posso fazer isso. Antes eu fazia no presencial, dava uma mensagem, né? Ou, sei lá, na hora de fazer meu serviço, eu acabava abordando o evangelho, como que eu vou fazer isso à distância? A pandemia trouxe muito isso.
Então, assim, eu acho que trouxe essa possibilidade de criatividade, que é bom também. É bom a gente sair um pouco dessa zona do desconforto, que de conforto não tem nada, para a gente lembrar e pensar que não tem só uma forma de falar o evangelho, tem várias. E o Senhor nos capacita, por meio do Espírito Santo, a comunicar de várias formas necessárias para que as pessoas sejam alcançadas, né? Precisamos pregar para aqueles que não conhecem. Então, trouxe muitas possibilidades, sim. Mas é claro, de novo, tem o seu lado desafiante hoje, desafiador? Tem. Que nem eu falei, a gente está competindo com a atenção das pessoas. E hoje, também a gente está competindo com recortes. Redes sociais são recortes. Então, às vezes, a pessoa fica muito cômoda achando que entendeu a mensagem do evangelho, entendeu essa vida frutífera, né? Não só de, ok, você recebeu o evangelho, mas o que que você vai fazer a partir disso no seu dia a dia? Hoje a pessoa se contenta com um recorte de Reels, por exemplo, de um pregador que não necessariamente está falando uma coisa que é evangelho, mas é uma coisa um pouquinho mais de sucesso, de uma coisa mais pessoal, uma mensagem bonita, mas assim, tem uma roupagem bonita, mas no final você fala, uau, mas peraí, não necessariamente isso é evangelho, né? Então tem as suas dificuldades. E eu sempre incentivo amigos próximos, por exemplo, que é assim, traz uma desmotivação, né? Nossa, mas tem tanta gente fazendo, mas tá vendo que tem tanta gente fazendo e fazendo errado, ou fazendo feio? A gente precisa fazer bonito, a gente precisa mostrar essa beleza para outras pessoas, a gente precisa ser, de novo, testemunhas fiéis ali. Eu não estou forçando as pessoas a você automaticamente tem que ser criador de conteúdo. Você tem que produzireis 10 stories por dia e sereis abençoados. Não é isso. Mas de você olhar para essa ferramenta, para as redes sociais, como tanto você transbordar do evangelho, mas também de você cuidar como mordomo. O que que você está assistindo, o que que você está ouvindo. Você tem acompanhado os conteúdos que são produzidos, por exemplo, pela equipe da sua igreja local? Ou você está se encantando com outros, por exemplo, que é muito mais chamativo, que é criativo, que tem várias estruturas, ou então assim, o que que você tem feito para contribuir junto com a equipe da sua igreja local, por exemplo, ou o seu grupo de estudo, ou o projeto de uma amiga, no caso aqui da Fer, né? O que você tem feito para contribuir? Você sabe que é bom, sabe que as pessoas vão ser alcançadas com isso. Você tem guardado só para você? Então, até essa oportunidade da gente se questionar. Eu sempre no começo, antes mesmo de entrar em redes sociais, e isso é uma coisa que o Lucas, meu marido, reforça muito, e a gente às vezes não percebe muito algumas coisas nossas, né? É sempre uma pessoa que está próxima, um amigo, enfim. Mas meu marido que percebeu isso, ele fala assim, amor, toda vez que a gente estudava alguma coisa, né, de teologia, estava sobre a Bíblia e tudo mais, é, você automaticamente na oração falava, Senhor, que a gente não possa guardar só para nós mesmos isso, mas que a gente possa compartilhar com outras pessoas. A mesma coisa nas redes sociais. Senhor, essa mensagem que eu recebi agora, ou esse momento de estudo, esse momento de relacionamento, essa mensagem da pregação que eu recebi agora, que não seja só para mim. Que eu possa ser esse meio. E tá tão fácil, gente. É só apertar um botão. Antes era mais difícil, tinha que caminhar. Tinha que peregrinar no deserto, tinha que, nossa, hoje tá tão. Imagine Paulo em rede social. Oh, meu Deus do céu, né? Mas enfim, a frase célebre do momento. Imagine Paulo usando redes sociais. É. Mas assim, tá tão mais fácil hoje de compartilhar, por que não fazer? Por que não sair dessa zona de desconforto? E por que não também ter esse olhar de mordomos, de filtrar o que estamos vendo, o que estamos assistindo, de questionar também. Eu acho que a gente ficou é tudo tão rápido em rede social que a gente não tem tempo nem para pensar. Nossa, mas o que que eu tô vendo? Será que é bom? Será que não é? Será que tá certo? E tudo mais. Então, são muitas possibilidades. É um ambiente muito bom. Ainda assim, é frutífero. É desafiador no sentido de tem que permanecer fiel, porque você está competindo com várias coisas. E é competição mesmo. Não tô falando que o evangelho tem que competir de ai, vai ganhar, vai perder. Claro que o evangelho sempre vai ganhar, né? Está consumado e tudo mais. Mas quando a gente lida com esse compartilhar, a gente lida com pessoas. E pessoas têm as suas dificuldades, suas limitações, pessoas são limitadas, pessoas são imperfeitas. Então é um campo desafiador mesmo. Pode ser até trazer esse desânimo, mas que isso seja ainda mais um despertar para quem é da comunicação, por exemplo, de ter mais pessoas criativas, mais cristãos juntos nisso, produzindo conteúdo para o reino, conteúdo que vai realmente levar esse evangelho. Verdade, amiga. E é uma coisa muito legal isso, porque uma coisa que me fez, na verdade, criar o podcast, porque eu nunca pensei
que eu ia ter uma plataforma de áudio, um podcast. Eu comecei. O podcast nasceu, na verdade, de uma ideia que eu tinha tido de compartilhar devocional, um trechinho de devocional assim, com o pessoal da igreja. Tanto que, se as pessoas que estão ouvindo isso daqui forem para o primeiro episódio deste podcast, porque eu falei, meu, eu não vou gravar tudo de novo, que eu gravei nesse áudio, mas tá lá. Olá, todo mundo, não sei o quê. Eu sou a Fernanda, mas provavelmente que você que tá ouvindo já sabe disso. Por quê? Porque eu ia mandar aquele áudio pro povo da igreja. Só que aí, no fim, eu fui matutando, tive a ideia e acabei utilizando aquele áudio lá, mas pro início do podcast. Mas ele veio do quê? De uma necessidade, né? Foi na época da pandemia também. Deus estava falando muito ao meu coração com relação à questão de devocional, de vida com Deus, de santificação. E, meu, veio aquele negócio de tipo. Exatamente o que você falou, preciso passar, quero compartilhar. Não que nossa, tenho a chave da salvação das pessoas, não sei o quê. Não, é simplesmente um querer compartilhar. E como? Aí a gente usa aquilo que Deus nos deu, né? Amo comunicar, amo, né, falar. Todo mundo que me conhece sabe muito bem disso, que eu amo falar. E aí eu usei o áudio. Mas como você, quem tem o dom da escrita também, poder compartilhar textos, fazer. Hoje, gente, como tá fácil fazer e-book. Assim, não falando que é fácil no sentido de ser qualquer coisa, mas de divulgar um livro ou um livro estudo, um devocional, na forma de e-book, PDF que você disponibiliza e as pessoas conseguem acessar e você vai compartilhando coisas. Eu agora eu estou acompanhando autores cristãos e estou descobrindo esse mundo que é tão gigantesco, eu não fazia ideia, porque quando fala, né? Literatura cristã, C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, acabou. Para mim, antes era isso. E hoje eu vejo um mundo de gente, brasileiros, escrevendo Uhum, romance cristão, uhum, divulgando uhum, coisas maravilhosas que você fala, gente, que uhum. legal, né? Como a produção de conteúdo ela é vasta e ela tem diferentes, como é que fala? Nuances, né? Diferentes Uhum, áreas, que é uma coisa que eu quero que você compartilhe também um pouco mais para frente. Mas uhum. antes, eu queria que você comentasse como que na sua visão você acha que as redes sociais e a produção de conteúdo, como que ela faz parte, como esse ministério pode estar inserido dentro da igreja local? Porque geralmente a gente vê dentro da igreja, né? O pessoal que trabalha com ministério infantil, ministério de louvor, pessoal que trabalha com adolescentes e tal, e óbvio, todos esses são muito necessários. Mas como que a produção de conteúdo pode fazer parte da vida da igreja também? Tem formas, sim, mas eu acho que antes é bom a gente ver e notar e analisar como que é a igreja local. Às vezes é uma igreja que não tem ferramenta. Vou dar um exemplo muito prático, tá? É, eu trabalho na área de comunicação, trabalhei um bom tempo na igreja, hoje eu tô meio de stand-by, mas ano que vem voltaremos com mais intencionalidade, no sentido de a gente vai estar mais presente na vida da igreja, hoje é só os finais de semana, mas estou com jovens, estou sempre acompanhando as mulheres também, dando palestras, etc. Mas tinha na época muitas dicas de tirar fotos e tudo mais. Só que, gente, da igreja onde eu estava, as pessoas eram hiper tímidas. Se eu fosse mostrar uma câmera para as pessoas, no meio da oração, então, nossa, elas iam congelar. Então, assim, eu trago isso já à tona, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, Ministério de Comunicação tem que ser igual da igreja tal, que tem equipe, tem videomaker, tem não sei o que, não, não, não. Não necessariamente. Eu acho que esse ministério, ele é muito útil de começar a arte de comunicar para fora mesmo, assim. Então, essa vida em comunidade, como que pode ser comunicado isso de forma palpável, no sentido de imagens, de sons, de cores? A igreja é formada por pessoas diversas, e cada igreja tem ali a sua individualidade, enfim, tem a sua personalidade, digamos assim, e a beleza desse ministério é mostrar isso para as pessoas, como se fosse um quadro. Ó, seria assim. A gente é assim, a gente faz assim, nosso ministério infantil é assim, o ministério de adolescentes é assim, porque antes não tinha muito essa divulgação, era basicamente voltado para o escrito, eram os boletins da igreja que informavam basicamente o quê? Quando que acontece?
da forma que acontece, horário, local, tá aí, vai lá. Hoje a gente consegue mostrar isso, a gente consegue realmente ver, as pessoas conseguem ver, nossa, olha como que é o culto, olha como que são os ministérios, olha como que é o trabalho voluntário, que belo isso, e eu posso fazer parte disso, não só mostrar, mas, nossa, eu posso fazer parte dessa comunidade, e eu posso acrescentar nessa comunidade. Então, esse ministério pode ser útil dessa forma de trazer esse ambiente interno para o externo, né? Isso por meio da fotografia, não precisa, né? Eu já vou mesclando com algumas coisas, com algumas dicas, assim, não precisa ser a fotografia maravilhosa de, nossa, aquela câmera, mas, tipo assim, você tira uma foto boa pelo celular, sabe? Desse momento de culto, desse momento de adoração, desse momento com as crianças, com os jovens, momento de estudos, tem uma coisa que a gente mais gosta, e eu gosto de ver também, é grupo pequeno. Eu acho tão legal ver as fotos de grupo pequeno, assim, então você vê é uma definição muito legal de igreja, assim, que você vê pessoas de contextos tão diferentes, o ambiente onde elas estão e tudo mais, né? Então é super valioso isso, e dá para ser feito por meio da fotografia, dá para ser feito por meio de vídeo, dá para ser feito também por meio das redes sociais, no sentido de postar esses conteúdos, e dá para ser uma forma saudável e até mesmo fixadora. Então, por exemplo, você pegar a pregação e dividir alguns pontos essenciais. Isso antes era o nosso bloco de notas. Hoje é um bloco de notas, mas assim, compartilhado com as pessoas. E, poxa, pensa uma pessoa que teve dificuldade sempre de entender aquele texto bíblico e se deparar com esse post, e fala assim, nossa, agora entendi. E aí ela se interessar em querer saber mais, em querer aprender mais, em querer estar imersa nessa comunidade. Então, isso é muito valiosíssimo. É, eu sempre trabalhei com meio de comunicação e sempre com cristãos. E a gente sempre fala muito de as redes sociais, sempre tinha essa imagem, né, das redes sociais de ser os pés, de ser a voz. Então, a gente tem uma limitação, né, a limitação física, por exemplo, mas com as redes sociais a gente não tem mais. A gente consegue ir além, a gente consegue ir aonde os nossos pés chega uma hora que não conseguem ir, né? A gente consegue fazer isso com é, esses posts, consegue fazer isso com os vídeos, então é super valioso. E eu gosto muito dessa imagem, assim, de, é como se estivesse trazendo esse quadro mesmo, tipo assim, olha, a igreja local, a nossa igreja local é assim, é pensada assim, a gente cuida assim das crianças e tudo mais, né? Então a gente consegue fazer isso muito com a imagem, muito com o som, e é essencial, mas também é um ministério que não precisa, que nem eu falei, já começar pop demais, sabe? Ai, a gente só pode ter esse ministério quando tiver a câmera, o videomaker, a social media, não sei o que, uma agência. Não, não precisa. A gente consegue começar outros ministérios de uma forma limitadora, mas que vai crescendo aos poucos. O Ministério Infantil não começa com toda uma baita estrutura. Aos poucos que vai vendo, que vai comprando, que vai fazendo, que vai estudando. O Ministério de Comunicação também. Claro que seria interessante ter pessoas que entendem minimamente de comunicação, é sempre bom, mas se não tiver, hoje tudo dá para aprender, dá para fazer consultorias sobre isso. Tem gente fazendo, vulgo eu também, fazendo consultoria sobre isso para as igrejas e tudo mais, de como alinhar a questão da comunicação com o momento do culto, que ele seja uma coisa também boa e natural, como eu falei, que não seja uma coisa maçante, e principalmente que não seja uma coisa falsa. Gente, imagem bonita, a gente vai ver em tudo qualquer lugar. Dá para editar, dá para dar um cortezinho, dá para dar um recorte. A gente precisa, inclusive, tomar cuidado com isso, né? Qual imagem que nós estamos transmitindo? Eu vejo muitas igrejas hoje, enfim, principalmente igrejas que não têm uma denominação definida, que têm artes maravilhosas. Assim, você olha, você fala, gente, que bonito, olha esse vídeo, olha esse efeito, olha essa música, tal, nananã, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. Mas você vai na vida da comunidade ali, sabe? É sem sal, tipo assim, ah, é isso? Ah, tá bom. Eu prefiro pensar, não que eu seja mestre e dona disso, não sou. Mas se for para olhar em comparações, essa igreja que tem uma comunicação estourando ali, luzes, som, brilho, aquela coisa, eu prefiro uma igreja simples e ordinária e comum, que tem as suas limitaçõezinhas ali, mas está fazendo uma comunicação que mostra, olha, o nosso culto acontece nesse horário, a gente tem esse ministério, mostra um videozinho, tira uma fotinha ali, não consegue fazer aquele carrossel elaborado, faz com uns pontos simples, mas que está comunicando esse evangelho de fato do que a igreja estrela no palco, que depois que acaba, as luzes apagam,
a vida continua normalmente, não acrescenta e não frutifica em nada. Então, a gente consegue sim ver essa beleza desse ministério a partir dessas coisas. E como o Senhor também levanta pessoas de diferentes contextos, né, diferentes áreas. A área do som é muito importante, por exemplo. A área, enfim, que a gente falou várias vezes aqui, do culto infantil, do Ministério de Jovens, da recepção, gente, tem coisa maravilhosa que ser bem recebido. Agora pensa, se presencialmente você tem essa oportunidade de abraçar, de ser bem recebido, pensa um ministério que comunica isso nas redes sociais, que a pessoa ela vê e fala assim, eu queria isso também. Nossa, eu queria estar assim também. Ou eu queria servir nessa área também. Esse ministério tem esse potencial e consegue fazer isso sim, para ser útil na vida da igreja local. Eu acho isso valioso. Isso é muito legal. Eu tive experiência lá na igreja, na verdade está tendo ao longo do tempo, de depois que as lives começaram a acontecer, das pregações que foram colocadas no YouTube na época da pandemia, o tanto de gente que apareceu na igreja, e a gente pergunta de onde, Uhum. como você conheceu? A nossa igreja fica num Uhum. bairro que não tá numa avenidona, ela tá escondida, Uhum. na verdade. Então, como que você vai Uhum. parar aqui? Aí a pessoa, ah, não, eu vi na internet, na página de vocês e tal. E muita, Bia, muita. Muito engraçado, né? Uhum. Ver como Deus usou isso e como ele É. pode continuar usando, né? Uhum. Isso aconteceu comigo também. Na época da pandemia, principalmente, a gente assumiu a comunicação e era isso, pessoas, principalmente que vinham à noite. Eles se perguntavam, nossa, mas aí, você conhece? Não, eu vi a live e quis vir, e gostei. Eu vi a arte, eu vi as fotos, eu vi o momento ali de vocês, de comunhão e tal, e quis conhecer. Isso é valiosíssimo. Todo ídolo que a gente se apoia, eles caem, nós vamos cair junto com eles. Então, precisamos vigiar e prestar atenção nisso. Que bom que tem uns números, mas não é para sua glória. A glória não é tua. Eu acho que é até um exercício para fazer. Toda vez que produz conteúdo para quem tem essa dificuldade, seja de comparação, seja de se colocar lá para cima ou para baixo, a glória não é tua. Essa rede social não é tua. Isso me pertence, né? O Senhor falando no caso. E eu tô chamando para fazer parte disso. E eu que te capacito, e eu que te ajudo. E outra, quando eu quiser que você saia e pare de fazer, eu vou falar para você parar de fazer. Porque a gente precisa lembrar que redes sociais são elas têm tempo para acabar também, gente. Isso aqui não vai durar para sempre. O mundo não vai durar para sempre, assim, né? Rede social principalmente. Então, assim, até entender nesse relacionamento seu com o Senhor, de você estar disposto a abrir mão quando ele falar, ok, muito obrigado, agora eu quero que você faça outra coisa. Se essa resposta te deixar muito desconfortável e for bem difícil, é bom você começar a reavaliar agora. E aí eu recomendo você fazer mais pausas, momentos sabáticos, né? E tirar um tempo para você sair e se retirar. Eu fiz um detox digital no começo do ano de 15 dias. Foi ótimo. Porque você passa a limpar mesmo aquilo que está te contaminando de pensamentos, sentimentos, comparações, tá, mas você também volta, quando você volta de forma mais desacelerada e com foco muito melhor. E, gente, não é aquele momento de férias que a pessoa sai, mas fica produzindo conteúdo por trás, para depois postar, ai, minhas férias foi assim, eu fiz isso. Não, você vai sair, você não vai postar nada, você não vai produzir nada. Por quê? Porque esse vai ser um tempo mais intencional de cuidado aos pés do Senhor. É que não tenha pessoas barulho em voz, vai ter você e o Senhor. E aí ele vai te conduzir. Eu quero que você produza assim, eu não quero mais. Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. Eu quero que você, nessa estação de vida, eu falo muito de estações de vida, eu quero que nessa estação você produza mais e eu quero que nessa estação você descanse. Eu sou o Senhor e eu tô te chamando para fazer parte disso. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, e isso para todas as áreas também, né? Mas como a gente atrela muito produção com trabalho, e esse trabalho pode ser um trabalho que esgota e sobrecarga, ou um trabalho que é inútil. A gente precisa tomar cuidado. Eu estou glorificando a Deus com isso? E onde está minha identidade nova? Ah, estou colocando minha identidade nisso? Sabe, quando gera um pouco de ansiedade, tem que prestar atenção nas emoções também. Tem que prestar atenção. A gente às vezes esconde. O que que gera para você toda vez que você produz conteúdo, seja para você mesmo, seja para a igreja, né? Porque às vezes a gente indiretamente produz conteúdo para alguma empresa, enfim, dependendo da área que você atua, e você fica, tipo, ansiosa, já querendo ver os números. O que que essa ansiedade está te falando? Ou você fica com um medo assim, meu Deus do céu, parece que vai passar mal, vai desmaiar. O que que esse medo está falando? Ou você fica, tipo assim, nossa, muito feliz repentino. E não tô falando que não pode ser, mas sabe, tipo assim, ai, agora meu dia está melhor. Por
por quê? Agora o seu dia está melhor. O que que isso está te falando? Então, a gente precisa prestar atenção, precisa cuidar, constantemente, porque nós constantemente estamos envolvidos, imersos em telas, seja no computador, TV, aquilo que a gente consome, enfim, a gente precisa sempre estar. E é um exercício, gente, que você fala assim, meu Deus, mas o tempo inteiro é o tempo inteiro, meus queridos. A meditação da palavra tem que ser o tempo inteiro, dia e noite, e traz o evangelho para isso. Tô com medo. O que que o evangelho fala sobre isso? Aí eu tô ansiosa, porque eu quero ver muito o que que vai acontecer com esse conteúdo, com esse post que eu fiz, com esse vídeo, com esse projeto que eu comecei. O que que o evangelho fala sobre isso? Ah, eu tô, sei lá, tô me achando demais. Às vezes a gente não quer confessar, mas já confessou, ah, tô me achando demais. O que que o evangelho fala sobre isso? E a gente sempre fazendo essas perguntas que vão ser a nossa régua, a nossa régua para cada vez mais, opa, no caminho certo, perto de Cristo, imitando Ele, apontando para Ele, e então produzindo um conteúdo que, assim, quando é feito dessa forma, vai ser um conteúdo bom, que vai abençoar e alcançar pessoas. E quando receber feedback, não fuja dos feedbacks, também não se vanglorie. Sempre deixa claro, que bom, é para glória de Deus. Que a gente, ou a gente não sabe receber o feedback, fica tipo assim, muito sem jeito. Receba, minha irmã, receba, meu irmão. Você foi uma pessoa capacitada, você conseguiu fazer algo bonito. Olha só que bênção. Pensa então quantas outras coisas você pode fazer para contribuir, para acrescentar. E também tome cuidado. Não é para sua glória, é para a glória do Senhor. Deixe isso bem claro, pontue isso, registre isso, para que isso seja sempre um exercício e você sempre esteja com sua bússola aí apontando para o caminho certo. Esse é o nosso cuidado, é o equilíbrio. E o equilíbrio ele só vem de Uhum, uma vida contínua com Cristo, com muita oração. Gente, como oração é importante nesse ministério, porque sem a oração, você acaba se desviando do caminho. Não só, tipo, verdade. ai, vai viver uma vida devassa. Não, não é isso. Você acaba se desviando do propósito, você acaba se desviando do foco, de quem você era também, acaba, né, Uhum, tentando ser outra pessoa. Nossa, como isso é difícil, você assumir uma característica de pessoas que você consome muito. Porque isso é tão bom, né, uhum, você encontrar boas influências, mas às vezes você consome tanto que aí você começa a mudar quem você é. E, gente, não é isso. uhum, Aquela pessoa é aquela pessoa, você tem que ser você mesmo, né? Mas aí, às vezes, até para alcançar determinados públicos, você muda. Isso é um trabalho do coração e contínuo, uhum, igual você falou. E com muita oração, muita leitura da palavra. E uma coisa que você falou que eu achei sensacional: pessoas que você escala para estarem ao seu lado, não fazer você uhum. de você mesmo. Então, Exato. amigos, família, né? Quem é casado, o cônjuge, eu acho que é uma das melhores pessoas para fazer isso, porque está Uhum, constantemente com você, envolvido de uma forma profunda. Mas quem não, ainda não é casado, pais, família, liderança, é muito bom deixar essas pessoas numa alertinha, tipo, ó, olha o que eu estou produzindo, veja como eu estou uhum, agindo fora das redes também, se está muito diferente, por exemplo, uhum. no mundo das redes, no meu canal, no meu podcast, eu sou uma coisa, mas na vida real as pessoas olham e falam, gente, quem que é essa pessoa? Não parece, né? Isso é muito importante também, né? Para não sermos pessoas duas caras no bom sentido, né? Nessa questão de ser uma coisa num ambiente e outra totalmente diferente em outro. Mas eu queria que você elencasse aqui quais que são as áreas que existem dentro desse ministério, que as pessoas, e principalmente as mulheres, podem se envolver, podem trabalhar, podem servir, porque às vezes eles acham, né? Ai, mas Bia, Fer, eu não quero ser. Não quero Instagram, não quero ficar aparecendo, gravar vídeo. Eu gosto muito de escrever, ou eu gosto muito, que nem você falou, de fotografar. Então, quais que são os ministérios, não, perdão, quais que são as áreas dentro Uhum. desse ministério que alguém pode se envolver como produtor de conteúdo cristão? Ah, tem várias, assim, né? Várias sub-áreas, mas as grandes seria essa parte da fotografia, da imagem, escrita e som. Se eu pudesse tentar resumir, talvez eu esteja aí matando um pouquinho algumas aulas que eu tive de comunicação, desculpe, professores. Mas essa parte da imagem, tem tanto essa parte da fotografia, essa parte também de, gente, a comunicação, ela não é só em rede social. Você embelezar o ambiente, você está comunicando alguma coisa. Isso é maravilhoso. Gente, cenários são maravilhosos, são tão parte dessa comunicação de vídeo, né, que a pessoa já chega e já fala, quanto.
E às vezes você tem essa visão, tipo, nossa, mas se a pessoa tivesse colocado uma plantinha ali, ou até eu ficava muito assim, meu Deus, mas essa planta ela tá meio morta, né? Uma irmã da igreja na época falou assim, nossa, ninguém tá regando essa planta, a gente coloca lá na transmissão, ela tá meio caída. Não traz uma visão meio ruim? Eu falei, traz sim, querida. Que bom que você trouxe isso, obrigada. E ela mesmo se prontificou a querer cuidar da plantinha, por exemplo, sabe? Então, tudo isso faz parte também, essa comunicação, tanto de bastidor, né, a pessoa que cuida dos detalhes, quanto a pessoa que está um pouquinho mais à frente. Então, essa parte mais visual, de vídeos, áudio também, escrita principalmente, eu acho que está crescendo muito isso que você falou até um pouco tempo atrás, né, de é, pessoas, mulheres cristãs também, de produzir histórias maravilhosas. E, gente, para um público que até então a gente tem muita dificuldade com adolescente. E é um público que consome muita coisa, muita coisa. Então, essa prática da pessoa de criar uma história que aponta para Cristo, uma história boa, que é um romance cristão, enfim. Gente, como isso é bom, isso também é comunicação, isso também é maravilhoso, isso também serve, né? Então, essa área de escrita é super importante. Ah, mas eu não consigo escrever um livro. Às vezes você consegue resumir a mensagem da pregação. Exemplo. E isso é muito bom, porque a gente às vezes tem dificuldade. Você pega lá a pregação, como é que foi, o estudo, por exemplo, você faz um resumo. Gente, esse resumo é valioso. Você pode produzir um conteúdinho ali, você pode pedir também, às vezes você não consegue, pedir ajuda para alguém que entende de um mínimo de design, ela pode criar um e-bookzinho, por exemplo, um livrinho. Você pode mandar essa mensagem para alguém, você pode mandar em documento. Gente, olha, tá aqui o resumo da pregação. Isso também é uma comunicação, isso é muito bom, isso serve. Isso pode ser também usado nas redes sociais. Aí essa parte mais de divulgação é uma questão mais técnica, mas você aprende que não pode colocar muito texto em uma arte, que fica difícil de ler. Você aprende que tem um tamanho menor? Tem, você pode encurtar. Você aprende que você pode ir para outros sites ali no Instagram e você pode colocar como se fosse um blog, você pode criar um blog. Então, isso é muito legal também, né? E algumas pessoas acham que são tímidas, mas começam bem nessa parte de escrita. Eu, pelo menos, começava muito isso. Tive vários diários, várias anotações. Então, eu escrevia muito também para expressar, para ajudar e tudo mais, né? E às vezes você pode também, inclusive, usar essa área que é tão valiosa, assim. Então, essa área também da voz. Às vezes você é uma pessoa que gosta de falar muito, mas não gosta de aparecer, grava podcast, chama as pessoas, sabe? Isso é bom também, gente. Não brinquem de forma má as pessoas que falam muito. Claro que, de novo, nesse ciclo de amizade, ajude a pessoa a ponderar, ó, tem tempo de ouvir, tempo de falar, mas é um dom e que bom que ela gosta, sabe? Mas é uma pessoa que descomplica as coisas, às vezes tem uns termos difíceis e ela traz pro dia a dia. Ah, igual quando a gente faz isso, isso. Gente, isso também é um estilo de comunicação muito legal. Pode virar um podcast, pode virar é, pequenos vídeos também, pode virar uma coisa muito boa, pode virar histórias, às vezes do áudio você acaba transcrevendo também. Assim, são áreas que vão sempre se conversando e você sempre consegue adaptar. Ah, não gosto de gravar vídeo. Ah, mas eu gosto de escrever. Nossa, você pode fazer algo a respeito disso. Você pode chamar alguém, inclusive. Ah, mas eu tenho uma amiga que gosta e não tem dificuldade de falar. E a gente pode fazer um projeto juntas, alguma coisa assim, né? Dessa área da comunicação, as coisas se conversam e a gente sempre consegue adaptar e adaptar essa mensagem para o meio, para o veículo que quer, né? Então, eu gosto de falar muito. Instagram talvez não seja uma boa, talvez YouTube. Eu gosto mais de conversar e ouvir histórias. Às vezes, o Instagram ou o YouTube não vai ser uma boa, mas tem os podcasts. Gosto de escrever. Faço um e-book, por exemplo. Um e-book que vai ajudar as pessoas a como fazer um devocional. E às vezes você consegue fazer isso porque você tem uma série de anotações que você fez. Você anotou uma série de pregações, uma série de estudos, e você consegue transformar isso em um mini livro e ajudar outras pessoas. Então, assim, são várias as áreas. Eu acho que a gente não precisa só ficar preocupado em, eu tenho que aparecer. Não é só isso. Agora, se você entende, como foi meu caso, por exemplo, que o Senhor está me chamando para isso, eu precisei lidar com a questão da vergonha. E era uma vergonha que não era uma vergonha, tipo assim, normal, era uma vergonha de culpa, de peso, tipo assim, não, você não foi feita para isso, sabe? Essa mentira que vinha, assim. Então, toda vez que eu gravava alguma coisa, eu chorava antes e depois, assim. E não, então às vezes também se precisa pedir ajuda, né? E conversar a respeito, e conversar com esse sentimento a respeito. Mas são várias áreas. Dentro da igreja, então, nem se fala.
Às vezes você é uma pessoa que, eu sou meio tímida, mas tira fotos maravilhosas. E não só fotos do culto, assim, tá bem enquadrado, mas aquelas fotos você fala assim, sabe quando você até para e fala assim, gente, nossa, que foto bonita, que diferente, sabe? Às vezes você tem esse olhar para essa delicadeza para fotografia, para imagem, para decoração, para o cuidado do ambiente da igreja. Isso que eu falei da planta é só um exemplo. Agora pensa as pessoas que é, têm esse cuidado e querem fazer a igreja ser um lugar cada vez mais acolhedor, cada vez mais acessível. Isso também é um estilo de comunicação. Vou dar um exemplo bem fora de rede social, mas dentro da igreja que eu achei assim sensacional. Eu fui para uma igreja que no banheiro feminino tinha uma caixinha com os absorventes. Gente, eu achei isso tão simples, mas comunicou tanto. Tipo, eu olhei e falei, gente, olha só. Tipo, tinha uns absorventezinhos ali e tal. É uma igreja super acolhedora, uma igreja que se preocupa, uma igreja que quer acolher as mulheres. É um momento muito, tipo assim, ai, socorro Deus, você quer fugir, né? Quando acontece, as mulheres sabem, estão rindo de nervoso agora. E aí, quando você olha para uma igreja que tem lá no banheiro essa caixinha com esse absorvente, você fala assim, nossa, estou sentindo cuidado. Isso também é um ato de comunicação. Às vezes você não está ali exposta, está no bastidor, mas você pensa nessas coisinhas, né? A hospitalidade, então, nem se fala. São áreas que podem não estar 100% em rede social, você pode, às vezes, não ter a técnica, você pode, inclusive, aprender e, inclusive, ensinar como as igrejas podem ser acolhedoras com as mulheres, inclusive fazendo a caixinha do absorvente, olhando para as plantas da igreja, para a luz e tudo mais, né? Pensando nas pessoas que são mais velhas, o som. Então, assim, você pode alinhar com outras pessoas que, no Ministério, por exemplo, de Comunicação, às vezes estão atentas com outras coisas, você pode trazer isso. Olha, eu reparei isso, e reparei aquilo. E isso também é fazer parte desse ministério que é tão maravilhoso, assim, e trazer esse quadro belo de pessoas que não foi só a câmera que tirou a foto, mas pessoas que ajudaram a construir o cenário, que ajudaram a fazer o texto, que ajudaram a organizar as coisas, a colocar a luz na posição certa, tudo isso tem essa composição. Perfeito, amiga. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Amei, amei super. Não só essas dicas finais tão valiosas, mas também todo esse tempo que a gente teve aqui. Nossa, amiga, de verdade, saí muito edificada, muito também engajada, né, a mudar algumas Uhum. coisas no meu processo de construção de conteúdo aqui. E foi muito, muito, muito maravilhoso.